Olá, futuro canadense! No vídeo de hoje eu vou revelar para você qual é o custo de vida de se morar aqui em Winnipeg no ano de 2023. Mas lembrando que esse vídeo é com base no custo de apenas uma pessoa morando sozinha, porque apesar de ter esposa e filhos, eles estão ainda morando lá no Brasil, mas logo eles vão vir para cá. Então esse vídeo vai servir perfeitamente para você que é solteiro ou solteira e está vindo sozinho aqui para o Canadá. Mas se por acaso você está vindo junto com a família, esse vídeo também vai te dar uma boa base, porque os principais gastos serão muito parecidos, como por exemplo aluguel e energia. Então vamos ao que interessa. Esse vídeo eu vou dividir em duas partes. A primeira parte vai ser sobre custos que você vai ter fixo todos os meses, como por exemplo aluguel, energia elétrica, gás, água, contas de telefone, tá bom. Ou locomoção, se por acaso você for utilizar o ônibus ou se você tiver interesse de comprar um carro, o seguro obrigatório. E a segunda parte desse vídeo eu vou fazer sobre os custos eventuais, que você vai ter, por exemplo, uma média dos restaurantes, roupas de inverno, roupas de verão e outras coisas desse tipo. Então vamos aos gastos fixos. Um dos primeiros gastos que você vai ter é do aparelho celular, o plano de dados. Por quê? Assim que você chega aqui, você vai estar incomunicável, a menos que você use a internet do aeroporto. Então, o que você pode fazer? Contratar um plano de dados lá no Brasil e uma empresa canadense vai entregar esse chip lá. E eu não fiz isso, eu preferi chegar aqui e contratar uma empresa que eu queria, que me dava a possibilidade de trocar de celular. Mas tá, quanto que você vai gastar de plano de dados? Pode anotar aí, de 50 a 100 dólares por mês. Por quê? Se você quiser um plano mais básico, você vai gastar 40, 50 dólares. Agora, se por acaso você quer um plano com maior quantidade de gigas, uma internet 5G, ou um plano que te dá acesso a trocar de celular, por exemplo, por um iPhone 15 ou um iPhone 15 Pro, você vai gastar em média 90 a 100 dólares por mês. Continuando nessa linha de internet, você pode ter o interesse em contratar uma internet fixa para sua residência. Quanto que você vai pagar? 80 a 100 dólares por mês, de acordo com a velocidade. Outros 3 gastos que você vai gastar todos os meses são água, energia elétrica e gás. Mas isso vai variar muito de acordo com a estação, porque, por exemplo, no verão você não usa muito o aquecimento da casa, então você vai gastar em média de 100 a 150 dólares pelos 3. Agora, no inverno, no qual você usa muito o aquecimento, isso vai aumentar para 300 a 350 dólares por mês. Mas uma coisa boa é que a maioria dos apartamentos que você vai achar para alugar já incluem no valor do aluguel o valor da água, então você só vai gastar nisso energia elétrica e gás. Sobre alimentação em supermercado, isso também é uma coisa que vai variar de acordo com a necessidade de pessoa para pessoa. No meu caso, por exemplo, eu prefiro ir todas as semanas, faço a compra da semana e preparo marmitas para levar no serviço para a semana inteira. Então, no domingo eu cozinho para a semana inteira, preparo lá 14 marmitas e isso vai ser o suficiente para mim. Quanto que eu gasto por mês? 100 dólares a cada semana, uns 400 dólares por mês. Mas isso considerando só alimentação. Porque se você for considerar produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza, isso vai agregar no final do mês uns 40 a 50 dólares. Então você pode colocar uma média ali de 450 dólares por mês. Transporte. Se você quiser utilizar o transporte público da cidade, o ônibus, você pode pagar 107 dólares por mês e utilizar quantas vezes você quiser durante o mês. Agora, se você quer comprar um carro, você vai ter que pagar o seguro obrigatório da província. E isso vai variar de carro para carro, mas uma média de 1.800 a 2.000 dólares por ano. E você vai dividir isso em 12 meses. Então vai ficar mais ou menos 180 a 200 dólares. Entre essas duas opções, ônibus e carro, eu recomendo você comprar um carro, mesmo que for um carro barato. Porque, apesar de Winnipeg ser uma cidade com alto IDH, principalmente comparada às cidades brasileiras, ela não tem um metrô. Então, muitas vezes você vai ter que ficar esperando 20, 30 minutos a uma temperatura de menos 30 graus, menos 40 graus na rua. Além disso, você vai descer num ponto de ônibus e você vai ter que caminhar 800 metros, 1 quilômetro, dependendo do lugar que você for, até o seu destino final. E isso pode ser uma tarefa um pouco complicada, principalmente para quem não está acostumado com o frio. Então eu recomendo um carro. E se você tiver interesse em saber quanto custa mais ou menos o valor de um financiamento de um carro, fica até o final do vídeo que eu vou dar umas dicas.
Agora vamos falar do maior custo que você vai ter quando chegar aqui no Canadá, o aluguel. Se você quiser um apartamento de um quarto para morar sozinho, dependendo da região que você for alugar, por exemplo, downtown, região central da cidade, você vai gastar $1.000 por mês. Agora, se você quiser morar numa área mais nobre da cidade, por exemplo, na área sul, você vai gastar $1.200, $1.300 por mês. Se você tem interesse em um apartamento maior de 2 ou 3 quartos em downtown, você vai gastar $1.400, $1.500 por mês. Agora, se você for alugar um apartamento de 2 ou 3 quartos numa área mais nobre, isso vai ficar em média $1.700 por mês. Outra coisa importante é, você tem interesse em dividir o apartamento ou morar sozinho? Se você não liga em dividir o apartamento, você pode sublocar um quarto, por exemplo, de alguém que já alugou. Ou você pode alugar um apartamento para você e posteriormente alugar um quarto com uma outra pessoa. E aí você divide o valor do aluguel. Por exemplo, se você gastar $1.400 num apartamento de 2 quartos, fica $700 para cada um. Então uma média para quem vai morar sozinho, de acordo com a necessidade, de acordo com a área que você vai morar, vai variar entre $700 a $1.500 por mês. Uma dica para quem está chegando agora e quer reduzir os custos é você entrar no Facebook Marketplace e procurar por basements, ou seja, os porões. Tem várias famílias aqui que prepararam a casa deles na parte de cima e também prepararam uma parte separada da casa na parte de baixo. E eles alugam principalmente para imigrantes que estão chegando agora. E os valores variam entre $300, $400 até $600 por mês. E esses foram os gastos fixos que você vai ter quando você chegar aqui. E eu vou contar para vocês agora a segunda parte, que são os gastos variáveis. Por exemplo, roupas de inverno, preços em média de restaurantes, ou até mesmo financiamento de carros. Então, como vocês devem imaginar, as roupas de inverno do Brasil não funcionam aqui. Então, quando você chegar aqui, dependendo da época do ano, você vai precisar comprar roupas de inverno. Então, as roupas daqui são chamadas de roupas com insulation. O que é isso? É uma proteção térmica. Quando você for procurar na internet, você vai encontrar diversas marcas. Eu, pessoalmente, recomendo a marca The North Face. Ela é uma marca que tem insulation que vai variar de 300 a 700. E esse é um valor que demonstra qual é a capacidade da roupa em reter sua temperatura dentro do corpo. Uma média de preço de uma jaqueta da The North Face nova é de $400 a $600. Da mesma forma, você pode comprar calças com proteção térmica e botas com proteção térmica. Por exemplo, uma calça com proteção térmica vai ser $100 a $150. E uma bota os preços vão começar em $150 e vão até $300 novas. E é claro, você pode encontrar roupas em muito bom estado usadas no Facebook Marketplace também. Isso foi o que eu fiz para encontrar uma jaqueta. Eu comprei uma jaqueta da The North Face que nova custaria $600, eu comprei por $150 usada em bom estado. É uma coisa que eu recomendo, é uma prática que eu recomendo, principalmente para quem está chegando e quer reduzir custos. Os canadenses não têm uma grande quantidade de roupas de frio. Diferentemente do Brasil, que o brasileiro gosta de ter uma variedade de roupas de diferentes cores, não. O canadense geralmente tem 2 ou 3 conjuntos e vai usar esses 2 ou 3 conjuntos durante o ano inteiro. Por quê? Essa roupa térmica que vai por cima da sua roupa normal, ela é difícil de ser lavada. Geralmente ela é lavada apenas uma vez no ano, e isso é normal, isso é uma coisa natural. Por quê? A única coisa que cai sobre ela é a neve, e ela não tem contato direto com o seu corpo, porque você vai estar utilizando uma roupa por baixo dela. Então, quando você for lavar uma roupa com proteção térmica, tem todo um cuidado que você vai ter que ter para não danificar essa roupa. E eu comentei com vocês que ia falar preços de restaurantes. Então vamos começar falando dos fast foods, coisas que tem tanto aqui quanto no Brasil. McDonald's, Burger King, Subway, KFC. Isso você vai encontrar uma refeição, por exemplo, lanche com batata e bebida, por $14, $13, $15, dependendo do lanche. Aqui você também vai encontrar restaurantes de diversas nacionalidades e muitos deles eu nunca vi no Brasil. Por exemplo, comida de Bangladesh, Mongólia, Tailândia. E, claro, você vai encontrar comida alemã, comida italiana, comida japonesa,
comida mexicana, mas além disso diversas outras nacionalidades. Porque o Canadá é um país que tem uma grande imigração. Tem pessoas do mundo inteiro que vêm para cá e abrem restaurantes de países que você nunca viu no Brasil. Pelo menos eu nunca tinha visto. Então isso é uma coisa legal e os preços deles vão variar também nessa média de 20 a 30 dólares por pessoa. Eu falei para vocês que ia falar um pouco sobre financiamento de carro. Então, na realidade, quando você chegar aqui no Canadá, poucos lugares você vai encontrar que fazem financiamento para newcomers, para recém-chegados. Por quê? Você não vai ter um histórico de crédito canadense. Isso aqui é muito valorizado. Para quem está chegando agora, o banco não sabe se você é um bom pagador ou um mau pagador. Então você pode financiar um carro? Pode. Mas você vai ter que procurar em dealers, ou seja, vendedores pequenos, que vão fazer um financiamento próprio. E a taxa de juros desses dealers vão ser um pouco maiores do que a taxa de juros, por exemplo, dos bancos. Vamos lá, com mais detalhes. Quando você for encontrar um financiamento de um carro de 10 mil dólares, 12 mil dólares, o que ele vai te pedir? 30, 40% do valor do carro em down payment, ou seja, você vai ter que pagar adiantado esse valor de 30 a 40% e vai financiar o residual. Esse resíduo vai variar em média um pagamento de 150, 200, 250 dólares bi-weekly, ou seja, a cada 2 semanas. Ok, mas é possível você chegar aqui no Canadá e já comprar um carro? Sim, é possível. Mesmo se você tiver só habilitação brasileira, você pode comprar um carro e vincular ele ao seu nome, desde que você já tenha um comprovante de residência. É o único requisito. E eu vou deixar aqui o card que vai mostrar o link do vídeo que eu gravei sobre o primeiro carro que eu comprei aqui no Canadá. Hoje eu já estou no meu segundo carro e eu vou gravar um vídeo para vocês no futuro. Ok, mas quanto que custa, por exemplo, o Honda Civic 2014, um Corolla 2014, 2015? Você vai encontrar em média no privado por 12, 13 mil dólares ou nos dealers por 15 mil dólares. E é possível você financiar nesses dealers por uma taxa que vai variar mais ou menos em torno de 250 dólares bi-weekly, ou seja, 250 dólares a cada 2 semanas. Ok, mas eu quero comprar um carro zero. Um carro zero você vai precisar de um histórico de crédito um pouco maior. E, geralmente, você vai conseguir isso a partir de 1 ano, 2 anos estando aqui no Canadá. Mas quanto que custa, por exemplo, um carro zero? Um Honda CR-V zero vai estar em torno de 29, 30 mil dólares. Ou, por exemplo, quanto que custa um Corolla zero? Também, 28, 30 mil dólares. Mas então, pessoal, pessoalmente, quanto que eu gasto por mês morando aqui em Winnipeg? Eu gasto 1.700 dólares de aluguel, porque é um apartamento bom, de 2 quartos, em uma zona boa da cidade. Eu gasto 150 dólares de energia elétrica e gás, 400 dólares de mercado, sendo que eu vou no mercado mais ou menos 4 vezes por mês e gasto 100 dólares. Eu gasto 90 dólares de internet fixa de casa, 90 dólares de internet móvel, 240 dólares do seguro obrigatório do carro e 210 dólares de gasolina, porque hoje a gasolina aqui está 1,50 o litro. Então, no geral é isso, num total de 2.880 dólares por mês. Mas é claro, se eu for comprar uma roupa ou algum sapato, uma bota, por exemplo, eu vou gastar um pouco mais. Então é isso. Se você assistiu esse vídeo até agora, eu agradeço, muito obrigado pelo apoio. E outra coisa, se você tem alguma dúvida, quer saber o preço de qualquer coisa, deixa seu comentário aqui embaixo que eu pessoalmente vou responder você. E se você tem um amigo, familiar ou parente que tem curiosidade e quer vir aqui para o Canadá, pega esse vídeo e compartilha com ele, porque você vai estar fornecendo informação para ele e vai estar ajudando também o nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.